é um híbrido, parte 2, que cobre a combinação de suporte e resistência, oferta e demanda e confluência da linha de tendência. Além da configuração de continuação. Esta configuração é minha configuração favorita. Vamos lá. Esta configuração, você deve ter entendido esta fórmula. A fórmula não é difícil, é fácil. O preço quebra na segunda linha de tendência. Em seguida, a entrada na terceira linha de tendência e, para confirmação, você deve mudar para um período de tempo maior para ver se o preço fez um movimento de reversão. Por exemplo, o preço faz um híbrido no período H4. No período diário, o preço fez uma reversão ou uma zona de oferta e demanda. Ou uma zona de baixa ou alta engolfando algo assim. Por exemplo, a entrada está exatamente em reversão, então certifique-se de que, se você encontrou este híbrido, mude para um período de tempo maior para confirmação dupla antes da entrada. Ok, então, mais ou menos assim, o importante é que você entenda. Veja, o preço tem uma tendência de alta. De repente, o preço quebra a linha de tendência. Mas certifique-se de que quebra esta linha de tendência da segunda linha de tendência. Acima, desenhamos a linha de tendência, abaixo desenhamos a linha de tendência. E antes disso, certifique-se, preço desta segunda linha de tendência, não quebra ou toca a zona de perigo aqui. E o preço voltou aqui, para novo teste, mas quando o preço chegou aqui, estamos procurando o preço fazer queda base ou o preço fazer duplo maru. Ou às vezes preço fazer QML aqui. E naquele momento, podemos entrar, ok, vamos no gráfico. Para que possamos ver o preço quebrar a segunda linha de tendência. E então o preço não quebrou até abaixo, mas, o preço voltou para cima, está procurando queda base. E felizmente é uma configuração de continuação e preço reteste e então caindo. E o mesmo com este podemos ver. Preço tendo tendência de baixa, de repente, a primeira. Segunda. E preço quebra a segunda linha de tendência e o preço voltou, quando o preço voltou. Como se fosse reverter, estamos procurando o que acontece aqui, mas reconhecemos que é uma configuração QML. Temos LHLLHH. Então o preço voltou e então voou. E certifique-se, o tempo sobe não toca a zona de perigo. Próximo exemplo. Preço tendo tendência de baixa, e de repente, preço rompe a segunda linha de tendência. Mas não toca a zona de perigo e então volta novamente. H1, então mudamos para M30 e então ele procura. Base de recuperação ok. Próximo exemplo, vemos o preço romper a segunda linha de tendência. Primeira, segunda, quando a segunda quebra essa linha de tendência. E então ele volta para testar novamente, o tempo que o preço volta novamente, estamos procurando e descobrimos que é uma configuração de continuação, SNRC2. E o preço testa novamente então, caindo. No próximo exemplo, o preço tendo tendência de alta. E então, de repente o preço cai, na hora em que cai, é uma segunda linha de tendência. É uma primeira, segunda, na hora em que o preço cai, ele não desce até o fundo, apenas desce um pouco. E sobe novamente. O que acontece com o preço? O preço cai, a base cai e então o preço cai. Ok. A seguir, um exemplo, o preço tem uma tendência de baixa e então, de repente ele quebra, às vezes que ele quebra a segunda linha de tendência e então volta novamente. Na hora em que volta novamente, estamos procurando o que acontece aqui, o que o preço faz aqui, então, mudamos para M30, o preço procura uma alta de base, então o preço volta novamente para testar novamente e então voa. Outro exemplo é um preço tendo uma linha de tendência, de repente. Ele quebra, o que ele quebra é da segunda linha de tendência, ele tem a primeira. Tem a segunda e então ela quebra.
Não quebra até o fundo, sobe novamente, e testa novamente em torno de onde há uma queda na base e então no lado esquerdo. Uma configuração QMLHLHHLL, o preço volta e então continua caindo, certo? O mesmo com este. Podemos ver o preço romper repentinamente a segunda linha de tendência. A segunda linha de tendência está rompida, e na hora que sobe, ele procura algo por aqui, então marcamos a linha de tendência de início precoce, estamos procurando um ponto de entrada em torno do período de tempo inferior. Então é um período de tempo inferior. Leva em torno de uma queda na base, ok, e então continua caindo, acho que é o suficiente. Não é difícil, mas é fácil. Não é complicado como o primeiro híbrido é básico apenas para introduzir a configuração híbrida. Se você encontrou essa configuração, não a deixe ir, apenas entre. Mas certifique-se, mude para um período de tempo mais alto, houve uma reversão, o que o deixou mais confiante para entrar, acho que é o suficiente, apenas pratique o desenho. Espero que este vídeo seja útil. E tudo de bom, wassalamu alaikum.
Olá, assalamu alaikum. Ok, neste vídeo, quero compartilhar como capturar a entrada na configuração do QM. Antes de compartilhar como capturar a entrada no QML, compartilharei um exemplo de configuração inválida do QM. Primeiro, QM com ombro muito longe. Muito longe da cabeça, inválido. Queremos uma distância média, não muito longe, não muito perto e, em seguida, o segundo exemplo é o QM em que o ombro está muito perto. Como apertado. O ombro está muito perto da cabeça, não queremos esse. Preço. Não desvie. Se o QM for como este, o próximo exemplo. O ombro está muito alto, o ombro muito alto, quase perto da cabeça. Ok, esse é um exemplo de QM inválido. O próximo exemplo, este é lindo, AHLHHLL. Mas, o LL inferior baixo é muito longo. Não é permitido. Esta é uma configuração inválida do QM. O próximo exemplo, a cabeça está muito alta. Não é permitida. O próximo exemplo. O baixo, L, é muito profundo, não é permitido. Ok, então é um QM inválido. E então outro. Este é um exemplo. O ombro é curto e pequeno. Não é permitido, então é um QM inválido. O próximo exemplo, nós diz QM muita história. Faz HLHH, mas quando faz LL é algo estranho, como zigue-zague para cima, para baixo, algo assim, também não é permitido. Então o preço não tem memória para detectar para voltar ao H anterior, para a entrada não é permitido. Ok, o outro exemplo. É HLHH. O LL é o mesmo nível, mas depois disso faz zigue-zague, zigue-zague. Não é permitido também, ok, queremos que o QM que o ombro esteja normal. Ok, vamos lá, vamos às dicas para capturar a entrada QML na verdade. O QM está lá há muito tempo. Por exemplo, aqui é em 1998. Neste ano, tenho 4 anos, então ele existe desde tempos imemoriais. Então só agora percebemos que o QM pode ganhar dinheiro, enquanto o QM também está incluído na categoria de reversão. Como eu disse antes, a reversão é uma configuração de alto risco. É uma configuração de oferta e demanda. Primeiras dicas: mude para o gráfico de linhas. Significa mudar do gráfico de velas para o gráfico de linhas para identificar com certeza a forma do QM. Dicas para iniciantes ou traders que têm dificuldade em detectar o QM. Mas deve haver um QM válido. Há um gráfico de linhas. Se abrirmos o gráfico de linhas parece um QM perfeito. Mas se mudarmos para o gráfico de velas, o fato é que o ombro esquerdo tem um longo pavio barra sombra, não é permitido. Como eu disse antes, quanto mais alto o pavio, maior o risco. Então sabemos como reduzir o risco, então a segunda dica é: o preço faz o QML em um período de tempo menor e depois em um maior. Período de tempo faz reversão, então, em todos os lugares, oferta e demanda. Se QML aparecer em um período de tempo menor, então mudamos para um período de tempo maior para procurar uma configuração de reversão. Para um exemplo como este, em um período de tempo menor é um QML, então em um período de tempo maior é uma reversão. Vamos ver. TF baixo igual QML, TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML, TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML, TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML, TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML, TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra.
Vamos ver. TF baixo igual QML TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML TF alto igual reversão barra engolfo de alta barra. Vamos ver. TF baixo igual QML TF alto igual. Esta vez vou explicar tudo em inglês, mas antes de começar, quero ter certeza de que você já conhece o básico de oferta e demanda, suporte e resistência, e você realmente precisa estar familiarizado com isso, porque vamos usá-lo no mês passado inteiro. Ok, você não precisa levar isso a sério. Tudo bem, mas contanto que você entenda o básico. Tudo bem, então essas são as 5 configurações fantásticas que vou mostrar a vocês: SNRC1, SNRC2. Reversão de QM, continuação de QM e manipulação de QM. Ok. Então, pessoal, prestem atenção no que vou mostrar a vocês. Agora, vamos começar com o cenário. Este é o exemplo da configuração fácil de C1 a partir de SNR. E ponto de entrada. É isso, então vamos dar uma olhada. Ok, a condição para entrar na configuração SNR-C1 deve ter forte resistência, deve ter um rally baseado em rally. Ok, o rally básico é o ponto de entrada. E o SNR forte é a forte resistência aqui. Ok, olhem aqui. Temos resistência e temos um rally básico. Parece perfeito, mas como você pode ver aqui, isso não é uma resistência forte. Eu quero algo assim. Ok, como uma escada de capital. Se você quiser identificar com mais clareza um SNR forte, mudamos para o gráfico de linhas e, como você pode ver, aqui, temos aqui a forte resistência. Aqui está a forte resistência e aqui está a forte resistência e aqui está um forte suporte. Temos uma forte resistência. Você tem um forte suporte e nós temos um forte suporte. Sim? Algo assim. Eu não quero zigue-zague ou muito pequeno como merda de galinha. Aqui. Ok, eu quero uma escada de capital muito forte como uma UV. Ok, tudo bem. E lembre-se de toda a forte resistência e base de recuperação. Elas devem estar na mesma linha. Esta não pode estar no topo. Esta não pode estar muito baixa. Não, ok. E para a célula SNR-CONI, deve haver um forte suporte e uma rota baseada em queda. O SOP ainda é o mesmo. Ok, tudo bem. E em seguida, passamos para o SNRC2, então o NC2 é ligeiramente igual ao NC1, mas o ponto de entrada é diferente. Agora temos o ponto de entrada do RL baseado em L para o SNRC-ONI, mas para o SNRC-2byte, mudamos para o DRAP base L e a entrada em o mesmo local onde a forte resistência está localizada. Ok, tudo bem, então aqui está o exemplo do Sonar-se, temos uma forte resistência e essa forte resistência na mesma linha com a base de L. E então o preço voltou e continuou voando, então este é o exemplo de um Sonar C1. E aqui também está o exemplo de um Sinar C1, temos uma forte resistência e essa forte resistência na mesma linha com a base de L e o preço voltou e continuou voando. Ok, e aqui também temos o mesmo, temos uma forte resistência, lembre-se de que não quero o pavio, aqui está o exemplo, 1. Para mim, a peruca é muito frágil, não a considero uma forte resistência ou suporte forte, então, como você pode ver aqui, se você mudar para o gráfico de linhas, o pavio desapareceu aqui, ok, e voltamos para o candlestick. E podemos ver a semana aqui, então na minha lição não usamos fraco como a forte resistência ou suporte forte, ok, o mesmo que aqui, temos fraco aqui. Mas você pode ver que o preço nem está interessado em retraçar na semana. E o preço voltou para uma forte resistência na mesma linha com a base de L e continua voando. Tudo bem, aqui está o exemplo do SNRC2, temos uma forte resistência e então temos uma queda na base de recuperação e então o preço voltou. Continua subindo, ok. E aqui está outro exemplo. Temos um forte suporte e então temos uma queda na base de recuperação, ok. Como você pode ver aqui,
Um engolfo de baixa também é considerado uma queda baseada em recuperação. Ok. E então o preço voltou e continua caindo. É. Aqui também temos um forte suporte e então temos uma queda na base de recuperação e então o preço voltou e continua caindo. Desta vez, temos uma confluência. Tudo bem, então agora vamos para a configuração QM. Você sabe que QM é um personagem de desenho animado que tem um ombro torto ou algo assim. Algo errado com seu ombro e você sabe que essa configuração não é exatamente a mesma que HNS ou Hit and Shoulder. Se você pesquisar no Google, há muito desse tipo de configuração. As pessoas continuam compartilhando essa configuração, mas você sabe que a maioria dos traders não leva isso a sério. Vamos começar com Key reversão. A reversão QM é uma QMR, mas você precisa memorizar a estrutura. Muito fácil. Temos baixa, alta, baixa, baixa e alta, então onde está a entrada? O ponto de entrada está no ombro esquerdo. O preço geralmente retraça no ombro esquerdo do QM. Ok, e então o preço voltou e continuou estável. Igual aqui para a venda temos alto baixo nível mais alto alto. E então o preço voltou e continuou caindo. E aqui está o exemplo, temos alto baixo mais alto alto mais baixo baixo, veja o preço. Voltou realmente retém no ombro esquerdo localizado e então o preço continua caindo. Ok, é muito fácil. Aqui também temos baixo alto mais alto alto e então o preço voltou e continuou voando igual aqui baixo. Alto baixo alto alto, ok, é muito hipnotizante. E é muito fácil, certo? E a seguir vou mostrar a vocês que continuação ou a forma abreviada de continuação é QMC, a estrutura. Exatamente a mesma e reversão, mas com linhas de tendência adicionadas. Apenas ok, temos primeiro impulso, segundo impulso e terceiro impulso. Lembre-se que o mínimo mais baixo ou o máximo mais alto deve estar no segundo impulso ou segunda linha de tendência, ok. E lembre-se da entrada no terceiro impulso ou na terceira linha de tendência, ok. E este terceiro impulso deve estar alinhado com o ombro esquerdo. Ok, tudo bem, é assim que parece que nós e este é que o M, ok, nós temos baixo alto mais alto mais alto. E então também temos a linha de tendência aqui, a entrada está na terceira linha de tendência, outra, e aqui está outro exemplo. Mas notamos aqui que temos outro QM, desta vez temos a linha de trilha aqui. Ok, então este é o exemplo de que em continuação, temos entrada alta, baixa mais alta, alta mais baixa, baixa na terceira linha de tendência e isso deve estar na mesma linha com o ombro esquerdo e por último, temos aqui a manipulação de QM. Ou chamamos de QMM, mas é bem diferente, porque, desta vez, o preço não respeitou a reversão de QM, ok, como sabemos aqui, temos um nível baixo alto. Baixo mais alto, por outro lado, o preço quebra essa estrutura. Então, não fique triste, ok, e procuramos a queda de baixo que está na mesma linha com o ombro esquerdo para que possamos contra-atacar nesta área. Aqui está o exemplo de manipulação de QM, temos alta, alta, mais baixa. Ok, e então o preço veio, você sabe, como se devêssemos vender aqui, mas o preço quebra essa estrutura. E cria um rally baseado em rally e, depois disso, o preço voltou ao ponto de entrada, que está exatamente na mesma linha com o ombro esquerdo e o preço voltou. E continuou voando e, aqui também temos baixa. Alta mais alta, você pode ver aqui o preço subindo, baixa engolfando. Ou alta, queda da base e então o preço também quebra a baixa mais baixa. Você pode ver que o preço voltou e também você tem que ter certeza de que esta recarga baseada em suporte está na mesma linha com o ombro esquerdo. E você pode ver aqui que o preço voltou e continua caindo. Eu acho que é tudo por agora e espero que este vídeo beneficie você. Assalamu alaikum. Parece que quebra vivo. Uma corrente favorável para fechá-lo quando tudo se desfaz na sua boca como se eu estivesse te dando. Anteriormente na aplicação caberá cotações e meios premium perfeitos. Técnico pomester na upload.io apropriado e como sendo
No Messenger flui para sempre como a partida para estou me divorciando dele, é como se eles se importassem com ele. Respeito, já estou na mão, toque em outro. Gira como a mente como eles sonham sim. Caneta própria como ouvi antes leia tudo sobre isso na técnica intrincada. Se você PA recebido por exemplo à esquerda e administradores para continuar. Detalhes do chip web dos pais rígidos que somos os assinantes partem Mariúsica para o